É, tia Leila! Não deu dessa vez, né, tia Leila? Pois é. Fica tite não, que agora o Mengão chegou. Muito bem, muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para todos esses nossos amigos aqui do Conversa Fiada da Nação. Dia especial, dia que o Flamengo mostrou quem manda nessa porra aqui. É isso aí, meus queridos. Mengão acabou com essa história aí de Palmeiras, que era o perigoso, que era o time que era ser batido. Não, quem tem que ser o time que vai virar alvo de todo mundo aí, o time a ser batido, é o nosso Mengão. O que vocês acharam do jogo, meus queridos? Conta pra mim. Ô Maré, tá trabalhando na CBF? Pois é, eu já queria deixar aqui o contato, ó. Tem aqui o telefone da CBF. Mimimi. Só ligar lá fazer a reclamação, ó. Tá aqui marcado, ó. Choradeira do caramba aí, ó. Liga lá, abre um protocolo. Ah, passa amanhã. E ó, deixa eu já mandar os abraços para mim não esquecer. É, André Beiço, Zepa, do Porquinho, Jorge Rafael Galo. é, Devo ter esquecido mais uns dois aí. Vai tudo pro inferno. E ó, e sou Adriano também, que é corintiano. Ô, Jean, e o Adriano vem me cornetando aí, falando que eu tô exagerando no sal, que eu tô com cirrose. Só que assim, irmão, meu cabelo ainda tá preto, né? E eu não passo tinta, não, irmão. Eu vi ele na rua outro dia, achei que ele tava vindo da Groenlândia, de tanta neve que tava na cabeça dele. Mas assim, mas vamos lá. Ô Mais Jean, teu cabelo tá importante. parecendo o cabelo do Urubu Rei, cara. O meu? Ô, Jean, mas assim, voltando aqui, o mais importante, cara, além do resultado, né, foi que a gente ganhou dentro de campo, ganhamos na arbitragem, só faltou ganhar na porrada também, né? Que se tivesse porrada a gente ia ganhar também. O time ontem estava com brio, estava com sangue nos olhos, né? E assim, cara, em linhas gerais, se você pegar Palmeiras e Corinthians, rapaz, é 12 pontos garantido. Apanharam na ida e apanharam na volta, entendeu? Então, assim, independente do resultado final do campeonato, são dois times aí que não, a gente não pode sofrer nenhum tipo de corneta. Não tem moral nenhuma para falar alguma coisa da gente, né? Mas, assim, campeonato agora aberto, né? Essa questão de uma vitória a mais, os jogos posteriores vão ser difíceis para ambas as partes e aquilo, cara. Qualquer patinada aí, assim, não pode cometer mais erros a partir de agora, né? Quem cometer menos erro vai levar. É isso. Ah, Ah, e legal. detalhe, acertei o placar, hein? Acertou o Acertei o placar. placar. Não três sei a se foi dois no não é fácil vídeo. de decidir, não. Ah, O mas do foi no vídeo você. grupo. Ah, No grupo, no vídeo não teve. ah. Mas tudo bem. É, Acertei tá no grupo. valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. 3-2 não é 2-1, não é 1-0. É um placar difícil, É. né, de ser conquistado e acertado, né? E aí, Marcelão, como é que foi a tua experiência direto do Maracanã aí, cara? Conta pra gente. Como é que foi assistir o Flamengo lá, essa vitória cachapante lá? E aí, Jean, tudo bem com você, com meus amigos, com toda a nação rubro-negra? Eu já estava crente aí na vitória contra o Botafogo, estava confiante demais na vitória contra o Palmeiras, por isso encarei essa maratona, né? Saí de Gramado direto para Campinas, Campinas pegar um carro, ir para o Rio de Janeiro, bater e voltar. Não foi moleza, não. Tô com sono até agora. Mas voltei na adrenalina, 7 horas e meia de viagem na direção, e ouvindo tudo do Flamengo, já ouvindo os pós-jogo, né? Dos jogos, né, do pessoal fazendo os comentários. E a choradeira nos reacts da vida, dos palmeirenses, dos outros times cariocas, mas pela primeira vez estive no Maracanã Mais, foi onde eu consegui ingresso, porque eu já tinha esgotado, né, todos os ingressos quando eu decidi fazer a viagem com a família, então foi uma experiência diferente, um negócio é, é, é,
único, né? Não tem nada igual no Maracanã e poucos estádios podem promover esse tipo de experiência. Então foi muito bacana, muito legal. Imaginava ter um pessoal, um público mais comedido, mais modinha, mais silencioso, mas não, é um pessoal corneteiro também, é um pessoal atrás dos bancos ali que fica xingando o tempo todo. Foi bem legal e uma experiência de assistir um jogo quase no chão, né? Eu estava praticamente de mão dadas ali com o Felipe Luiz, comandando o time. Foi Passando muito instrução legal. para ele, né? Passando instrução, muda logo, velho, pelo amor de Deus, troca ali, troca aqui. Mas foi muito bom, sim, a experiência é maravilhosa. E os tabu Le- mantido, né? E tabu mantido. Inclusive o Nunca, seu. nunca perde. No Rio, não é no Maracanã, é no Rio. Porque no Tapetinho já fui algumas vezes antes de ser Tapetinho também. Inclusive com o Ronaldinho na época, gaúcho. E a gente só ganhava. Então, por enquanto, só vitórias e empates que não comprometeram, exceto um que eu fui com meu irmão. Nós fomos assistir a final da. Como chama lá? Não é Supercopa, é Libertadores, como é que chama a Copa outra lá? Sul-Americana. 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 Foi um empate no jogo da volta e o Flamengo perdeu o título por conta desse gol que tomou no Rio de Janeiro. Mas tá bom. Mais 3 pontos para a conta aí, que nem o Marani falou. Começamos do zero o campeonato agora. Só que uma questão de uma vitória a menos aí. Vamos ver quem é que aguenta o tranco em 10 jogos, né? É isso aí. O Júnior, foi um jogo difícil, né? A gente está falando, a gente tá bem feliz aqui pelo resultado. Palmeiras começou melhor, né? O Flamengo acho que teve ali os primeiros minutos ali bem, de repente o Palmeiras já começou a se impor, já começou a empurrar o Flamengo ali para trás, o Flamengo não conseguia finalizar e foram uns 25 minutos ali difíceis de aguentar, mas o time, a defesa muito bem postada, suportou bem a pressão para aí depois conseguir cadenciar o jogo e aí virar um pouco mais essa situação, né? Foi assim que você viu também? É isso aí, já. Eu acho que o Palmeiras foi dominante aí, pelo menos nesses 25 minutos, né? Puxou a responsabilidade, quis abafar o Flamengo no campo de defesa, né? Com 9 minutos aproximadamente ali, nós tivemos um escape pelo meio, né? Em três chutes ali, três passes, a gente chegou na cara do gol, finalizamos abrindo o placar, mas continuamos atrás. Eu acho que isso fez com que o Flamengo tivesse a experiência de jogar pelo contra-ataque, porque na maioria das vezes a gente quer ter a posse, né? Quer trabalhar e tem que fazer o quê? Furar o sistema defensivo do adversário. Dessa vez o Palmeiras, ao invés de esperar, porque estava com o placar, né? Ou seja, pelo menos a classificação na mão para poder trabalhar com contra-ataque, deixou a gente encurralado, mas nós conseguimos o que? Furar o bloqueio deles no contra-ataque. Ou seja, os gols que a gente conseguiu no primeiro tempo ali foi porque o Palmeiras deixou um buraco, né? Porque estava tentando colocar o ritmo deles dentro do nosso campo e assim a gente conseguiu ter mais determinação e objetividade para concluirmos a gol. E lembrar, né? O Palmeiras há quanto tempo não tomava 3 gols? Se eu não me Pois engano, é. há mais de 60 jogos, né? 65. 65 jogos. Então, assim, eu acho que foi até bom, acho que o Flamengo provar desse fruto aí, né? Do contra-ataque também. Enfim, eu achei que ficou legal, ficou bacana. E dizer que falaram tanto, né, da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois com 23 gols. Acho que está na hora da gente falar um pouquinho também do Arrasca e do Pedro, né, com 27 gols. Então, assim, a nossa dupla de ataque é bem melhor que a dupla deles. Mais um ponto que a gente tem que deixar aí no ar e evidenciarmos também, né? Assim, eu
acho o Pedro um atacante fantástico. Para mim, é o melhor do Brasil e talvez um dos melhores do mundo nessa posição, fazendo exatamente o que ele faz, da forma como ele faz e letal como ele é. Mas não podemos não ressaltar aqui o quanto que o Vitor Roque tem jogado bem. O Tigrinho tá foda, né? O cara, ele mandou bem, trouxe perigo, fez gol e realmente o moleque joga com uma raça incrível, né? Porém, é um ataque poderoso que o Palmeiras tem, acho que é o segundo maior do campeonato em termos de gols. E a defesa suportou bem, né? Acho que teve esse gol aí que a gente estava com um a menos, que, segundo o Felipe Luiz, na coletiva, houve uma falha de comunicação ali dele com o time. É, aí a gente acabou tomando gol ali porque fez falta ter um jogador. Marcelão, vira o teu celular aí. Fez falta um zagueiro a menos ali, né? Você viu que foi justamente ali na posição onde o Léo Ortiz estava. O Royal tentou cobrir e não conseguiu, porque ele estava marcando dois. E aí, o último gol, acho que foi um gol meio assim, Flamengo já de time assim que acho que baixa a guarda demais e meio inocente, né, cara? Mesma coisa, eu acho que no lance do primeiro gol, pô, estamos com um a menos, o cara tá esperando para poder entrar. O Flamengo teve a posse de bola em alguns momentos, em vez de jogar a bola para fora, parar Não o é jogo isso, ali, era sabe? o momento do Rossi ter caído, cara. Exato, Cai, cara, cara. cai. Cai, espera. O goleiro pode ficar lá, cara. Quantas vezes a gente já não viu isso? Realmente, desculpa, mas foi muita infantilidade, pelo menos nesse momento. Um outro detalhe, tá? Tá esse mimimi aí, essa choradeira do cacete, né? Mas se você comparar o lance do pênalti do Jorginho, né, com o empurrão que o Gustavo Gomes dá no Arrascaeta no início da jogada que gerou o gol do Palmeiras, cara, vou te falar que o empurrão do Gustavo Gomes foi mais forte, mais descarado, né? Então, se lasque. De novo, ó, liga lá, ó, abre um protocolo. Deixa eu Ô, compartilhar com Jean, vocês um negócio aqui, aproveitando que o Marani me trouxe lá o lance, ó. Olha lá, olha a quantidade de Mas, faltas, sim, mas não é esse o lance capital, né? né? são todas as faltas aí, né? Né, meus É, amigos? O Palmeiras não pode reclamar de arbitragem. O juiz, minha opinião, tá? Foi pênalti a favor do Palmeiras, aquele empurrão que o Jorginho deu. Porém, dentro do erro dele, ele manteve o critério, porque houveram outros empurrões e ele também não deu e prejudicou o Flamengo. Né? Como vocês viram aí, as imagens são claríssimas, inclusive como o Mariano comentou, teve um lance que a gente mostrou ali, que foi o lance que originou o gol do Vitor Roque ali, né? Então, cara, não tem o que falar. Como você falou, não tem esse mimimi, esse chororô que o Abel fez, que também é outro babaca, né, cara? Apesar de ser um puta de um técnico, ele é muito seletivo, né? Ele é muito. Quando é interessante para ele falar de arbitragem, ele fala. Quando não é, quando foi no jogo de São Paulo, ele ó, ficou caladinho, não abriu a boca, não fez um comentário, fizeram a pergunta para ele deu uma ensaboada, uma escorregada, mas é isso. Vocês também acharam que foi pênalti? Jean, eu acho assim que toda a atmosfera que foi criada antes do jogo para essa questão de arbitragem deixou o árbitro naquele momento, no primeiro minuto de jogo, temeroso em marcar o pênalti, que Faz realmente, na minha sentido. opinião, foi pênalti, tá? Mas como o Maran disse e você também ressaltou, ele que seguiu o critério nas demais jogadas, com empurrões e não deu mais nenhuma falta, né, para não dar um motivo de dizer que não foi dado o pênalti. Então, assim,
O Flamengo equilibrou, eu não tive a chance de falar o jogo no segundo tempo, o jogo ficou aberto, né, por ambos os lados, um jogo de trocação muito legal. E eu queria ressaltar aí, já pegando um gancho, é, o Jorge, né, o Jorginho, que, na minha opinião, comandou o time, colocou a bola debaixo do braço, peitou todos os jogadores do Palmeiras e fez o time jogar bola. Tá? Então ele, para mim, foi o cara do jogo. Eu concordo com Junto com o você, Pedro. ficou claríssimo. Até conversando com o Marcelo hoje, como o Marcelo assistiu do estádio, ele não conseguiu ver alguns lances ali na hora. Eu falei assim, cara, o Jorginho tava com o giraia no corpo ontem. Ele tava ligado no 300 e não sei quanto, e o cara, assim, o tempo todo cutucando, dava ombrada nos caras do Palmeiras. Teve alguns momentos que eu fiquei até com receio dele tomar o cartão, né? Eu falei, cara, vai prejudicar a gente, e aí com dois volantes pendurados, o jogo fica mais difícil, né? Porque você já não consegue fazer aquelas faltas táticas ali em algum momento de transição. Mas graças a Deus, cara, eu acho que ele argumentou bem o tempo todo, ele trouxe pontos ali que o juiz, que o árbitro entendeu que eram reclamações pertinentes e realmente impôs respeito. E eu acho que este tipo de comportamento, e a gente já comentou isso em outros programas, está faltando para os outros jogadores do Flamengo. Não que todo mundo tem que ficar botando pilha, querendo arrumar encrenca, confusão, não é isso. Mas aquela garra de falar assim, cara, quem manda aqui sou eu. Vocês estão vindo aqui, vocês são visitantes, Principalmente contra o Palmeiras, né, Jean? principalmente contra o Que Palmeiras. é considerado o time mentalmente mais equilibrado, emocionalmente mais preparado e que tira os outros do sério. É, Tira os outros do sério, né? Até dizem que parece que o Palmeiras tem um sistema de reclamação feito por eles. Eles criaram um mecanismo. Qualquer lance, eles vão em 10 em cima do verdade, árbitro. Em é 10. verdade. O árbitro não sabe nem para quem dar o cartão. Tem tanta gente, o goleiro chega lá no ataque para reclamar. O que é isso que você está fazendo aqui, cara? Então, assim, Exato. tem que realmente peitar isso aí, não tem outro jeito. E nesse quesito a gente foi bem também ontem, cara, muito bem. E, cara, aquele negócio, né? Eu acho que agora ficou claro pro senhor Felipe Luiz, né? Que eu defendo sempre, mas que eu acho que ele tem errado muito quando ele não coloca o Pedro. O Pedro não pode sair desse time de jeito nenhum, né, cara? O Pedro estava on fire ontem. Pedro ontem fez toda a diferença. Essa espinha dorsal ali, né? A zaga com o Jorginho, Arrascaeta e Pedro, ontem eles arrebentaram o jogo, né? Ian, só a título de curiosidade aqui, eu não sei se na televisão mostrou, depois eu vou tentar assistir o jogo completo aqui, o tanto que o Pedro comemorou o gol com o Felipe Luiz. O tanto que um lá no meio do campo, o outro ali no banco, cerrava o punho, levantava o braço e fazia um movimento de isso aí. Os dois ficaram por minutos fazendo isso, para mostrar que não tem guerra entre eles, que está com essa conversa de briga, que está com esse negócio de Pedro não serve. Isso, pelo jeito, não existe, não, porque foi transparente ali e longo, viu? Ah, eu não E vi o outra, gol, não. Muito. Vou tentar o recapitular. espírito que o time demonstrou ontem, fazia tempos que a gente não via. É, Então, quer dizer, a gente vai ter que jogar todo o jogo com o Palmeiras para demonstrar essa garra, essa vontade que foi apresentada ontem, né? Pô, qual que é a dificuldade? E isso já me preocupa para o jogo de quarta, mas isso é um outro capítulo que a gente vai falar mais para frente. É. Falando agora também sobre os próximos jogos, né? O Flamengo agora empatado em pontos com o Palmeiras, 61 pontos, né? No mesmo número de jogos, porém o Palmeiras tem uma vitória a mais, que é o critério de desempate, por isso que o Palmeiras continua em primeiro. Eu acho que nós veremos o Palmeiras dar uma derrapada agora nessas próximas rodadas. Por que que eu acho isso? O Palmeiras viaja para Quito, né, para jogar contra a LDU na altitude. Esse jogo de ontem foi um jogo que desgastou muito o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou em alta intensidade o jogo inteiro até o final. Os caras estavam Campo correndo, molhado, campo molhado, bom ponto. pesado. E assim, e aí contra o Cruzeiro,
Eles vão estar voltando de viagem, é uma viagem longa, são 6 horas de viagem, são 6 horas de voo. Vão voltar contra o Cruzeiro, não vão ter tanto tempo de recuperação. Pode ser que alguém ainda se lesione. E tem vários palmeirenses que estão suspensos aí, né? Inclusive o Piquerez, ele foi expulso depois que o jogo acabou. Não sei se vocês viram lá, ele recebeu o Sim. cartão vermelho, né? Vocês acham também que o Palmeiras vai dar uma escorregada agora ou vocês acham que ainda é cedo para falar? Ah, Mas Jean, a gente tinha que dar uma de Marane aqui depois e tentar acertar os placares, né? Tanto de um quanto o outro, para fazer um somatório de pontos até o final do campeonato. Mas ainda Vamos acho que criar, vamos criar os esse Pai jogos, Marani aí. eu ainda acho que os jogos pro Flamengo são mais difíceis que os jogos do Palmeiras, tirando o Cruzeiro. E aí tem essa circunstância do equilíbrio, né? Embora nosso jogo seja teoricamente mais difícil, tem essa questão também da viagem do cansaço que pesa, né, contra o Palmeiras, né? Então, cara, é tudo muito igual Né? e aquilo que eu falei, quem errar, dança. Vamos Jean, lá. eu Fala, acho Júnior. assim, ó, eu acho que o Palmeiras tem três situações eles podem perder pontos. Cruzeiro, Santos em Santos e com Mirassol em Mirassol. Acho que são os três jogos mais difíceis do Palmeiras. Esperamos que eles percam pelo menos 3 pontos em algum deles aí, né? Ou um empate em cada um também fica bom. Fica ótimo. Boa. Vamos lá, para a gente poder fechar, eu queria que vocês falassem, na opinião de vocês, quem foi o melhor em campo do Flamengo e quem foi o pior em campo para vocês, tá? Começando aí pelo Júnior. Acho que o melhor em campo eu já citei, né? É, Jorge, acho que foi o melhor em campo. Agora, falar do pior em campo, assim, eu ainda acho que no primeiro tempo a gente ficou um pouco perdido com o Pulgar. O Pulgar fez uma falta muito cedo, tomou um amarelo e eu acho que ele demorou a voltar para o jogo. Acho que por uma questão que ele também chega um pouco junto. Seria fácil falar do Lino, que o Lino não fez uma boa partida, mas ele foi muito exigido, porque o Arrascaeta não está marcando ninguém. O Arrascaeta virou um segundo atacante junto com o Pedro. O Lino está tendo que voltar de um lado e o Luiz Araújo do outro. Então, assim, como produção, eu acho que o Lino foi o que menos produziu, pelo aquilo que ele pode oferecer. Marani. Até para dar uma equilibrada aí, ser justo com todo mundo, eu vou votar no Pedro, tá? E como pior também o Lino, que já não é de agora. Pelo menos a nossa insatisfação com ele. Legal. Marcelão. Para mudar um pouco, então, eu vou falar que foi a Arrascaeta, o melhor em campo. Lógico, saiu com 15 minutos do segundo tempo, já guardaram o cara no 3-1. Tem jogo quarta-feira, não foi à toa que foi feito isso, esse movimento. Mas jogou pouco tempo, mas eu fiquei incomodado com a entrada do Plata. Porra, não ganha uma bola, não ganha uma disputa, não ganha uma. Não é possível, cara. O cara acabou de entrar e não vai. É igual o Bruno Henrique, entrou, mas não vira nada. Puta, os caras parecem que estão entrando morrendo, entram em outra sintonia, não sei o que acontece. Fiquei insatisfeito com os dois que entraram lá na frente, lá, independente de falar de Royal, de Lino, e muita gente metendo o pau do Danilo. Eu achei até que não Para mim comprometeu foi dessa bem. vez. Para mim o Danilo É, foi bem ontem. eu também achei, não comprometeu. É, Sempre reclamo dele, mas eu achei que ele foi bem. foi bem. Entrou numa furada ali também, né, meu? Os caras já num ritmo ali, 15, 20 minutos de jogo, ele entrou fora de todo do prumo ali também. Mas eu vou ficar com o Plata, porque eu acho que ele tinha que se ligar um pouquinho mais e disputar as bolas com o Gomes lá na frente, porque ele tava com medo do cara, essa é a verdade. Ele tava na minha frente no campo ali, ele disputava a bola, parecia que tava no regatas aqui. Eu falei, pode parar com esse negócio. Eu vou votar como o melhor em campo o Pedrinho Arrascaeta, que é a mistura de Pedro com Jorginho.
Pô, eu não consigo falar, os três jogaram muito, cada um ali Muito, fez uma função muito. e é difícil escolher. Se eu tivesse que escolher entre os três, cara, eu acho que esse jogo do Pedro foi fantástico. O que o Pedro fez foi assistência, gol, e marcou, e brigou. Então, mas para mim é o Pedrinho Arrascaeta. E o pior em campo, eu ia falar do Lino, mas como o Arane já trouxe, e também para trazer um elemento legal para essa nossa reflexão aqui, eu achei que o Saul entrou muito mal ontem, cara. E ele já não tá entrando bem nesses últimos jogos. Eu acho que ele tentou fazer algumas coisas ali que não era hora de fazer, quis dar uns dribles ali no lugar que não tinha que fazer. E eu vou falar para você que Deu medo. deu medo e a gente correu o risco de tomar um empate ali, porque faltou o que justamente a gente esperava que ele fosse trazer com a entrada dele, que era controlar a bola, segurar a bola, cozinhar o time do Palmeiras ali até acabar o jogo e a gente acabaria com 3-1, que inclusive era o meu placar, né? E além desse filho da mãe não ter ajudado aí no meu placar, que eu votei, que é o 3-1, eu acho que a gente correu o risco de tomar um empate. E eu fiquei bastante receoso aí nos últimos minutos de jogo, Segundos, né? né? Hã? Último segundo. Eu digo os últimos minutos porque a gente tomou o gol e aí logo na sequência, ao Nós invés da, tomamos um da... gol, saiu a bola, tinha 40 segundos ainda, que ele deu mais um minuto. Pois 40 é. segundos. E E a gente aí quase. e a gente vai e perde a bola de novo ali. O Alexandro tenta fazer já sabe, saiu correndo para querer cobrar logo. Calma, velho. Agora que é hora de enrolar. Cadê o nosso Rossi, que é o cara que sabe fazer jogar esse jogo, para não falar que ele faz cera, mas é isso. Para mim faltou isso. Não pode. Ainda mais pensando em jogo grande assim, pelo amor de Deus. Ô, Jean, na minha opinião, depois que ele trocou os dois da frente, ele não precisaria colocar o Saul, poderia colocar o Everton Araújo, estava 3-1. Ele colocou junto, né? Ele colocou junto. É. Colocou os Eu não teria três. É o que colocado eu, o eu BH. acho que o Saul seria mais para a gente ter a posse de bola, trabalhar melhor o passe e tal. Exato. Mas estava ganhando de 3-1, não trocou os caras de lado, coloca o Everton para ajudar a Eu teria feito marcação. isso. Eu teria, ao invés de ter colocado o BH, eu teria colocado o Everton Araújo. Isso aí. Meus amigos, Mas você muito viu, bom. ó, Fala. rapidinho, o Everton Araújo chegou a ser chamado. Vocês viram pela televisão ou não? Não. Num lance em que o Léo Pereira sentiu e pensou em tirar o Léo Pereira ali, em determinado momento ali, ele estava perdido ali, ele chamou também o meu volante. Aí eu falei, para os meninos estão morrendo lá na televisão agora. Não, a gente não viu esse lance, não. Meus amigos, mas assim, feliz demais, né? Puta vitória para mostrar que é o time a ser batido no Brasileirão, como eu comentei no início. E eu acho que agora o otimismo aumentou, né? Nós estamos mais tranquilos, porque agora a gente realmente tem chances aí de. Voltamos para a briga, né? Temos chances aí de ser campeões. Fechado? Fechado. Só lembrando, né, Jean? Glim Glim, né? Pô, Falou ainda do bem que Glim você Glim hoje. lembrou, cara. E é o primeiro que a Pois gente fala é, hoje. Galera, pois é. por favor, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhe o canal para os seus amigos, padrinho, namorado, amante, sobrinho, cachorro, gato. Não custa nada, né? É de graça, né, Marani? Isso Custou aí. para você se inscrever no canal? Nada. Nada, zero. Zero. E ativem o Sininho. sininho. Sininho, sininho. Muito E bom, meus ó, queridos. 12 pontos. 12 pontos. Corinthians e Palmeiras. Fizemos 12. A gente se vê no pré, né? Agora pré-Libertadores. Chupa. Pré-Libertadores. Ah, e lembrando, hein, essa semana teremos o lançamento do novo programa lá, ó. Flamengo, Amor Sem Fronteiras. É isso aí, aguardem. Grande abraço, meus amigos. Exato. Tá, Muito bom. pessoal. Um abraço. Abraço. Tudo de Vamos, bom. Valeu. Mengão.